Então, gente, hoje a gente vai começar com a notação científica. Isso aqui vocês já viram em anos anteriores, então a gente vai só relembrar, ok? Isso aqui é matéria do ano passado, do ano retrasado, só não é do sexto ano. Então vamos lá. Notação científica. Gente, quando a gente vai usar isso? Toda ciência a gente usa isso. A gente usa isso em química, usa isso em física, usa isso em biologia. Nessas matérias sempre vai ter notação científica, uma matéria recorrente, ela sempre acontece, ok? Então, e quando é que isso vai ser usado? Quando a gente for expressar um número muito grande, ou se não um número muito pequeno. Ah, o número grande é o número 100? Não, é o número 1 bilhão, 1 quilhão e assim por diante. E o muito pequeno é o número 2? Também não, vai ser o número 0, outro número bem pequeno mesmo, bem pequeno. Então, isso aqui foi dado retirado do livro, ok? Então tá aqui, ó. Observe os dados a seguir referentes ao Sol. Idade aproximada, gente. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Distância da Terra, 150 milhões de quilômetros. Que o tio colocou errado. Período de rotação, ele demora 26,8 dias para dar uma volta em torno de si mesmo. O diâmetro, 1.391.000 quilômetros. A massa, esse número aqui, ó, não sei falar. Temperatura superficial, 5.500 graus centígrados, ok? Tá, isso sempre vai vir expressado assim? Não, por ser números mas muito grandes mesmo. E tá, como é que eu vou expressar? Qual que é o certo de expressar ele então? A gente vai expressar ele em notação científica. Beleza. Como é expressar a notação científica? Observe isso aqui, ó. A vezes 10 elevado a B. Onde o A, galera, é um número real, certo? Que vai ser maior ou igual a 1, e menor que 10. Ou seja, o número tem que estar entre 1 e 10, certo? Só não pode ser o 10, porque o 10 a gente consegue transformar ele em 1. Vocês vão ver isso aqui agora. Observa aqui. Se vocês conseguirem ver esse número aqui, ó, 5,0 vezes 10. A gente não fala 5,0, só fala 5 vezes 10. Qualquer bobo sabe que é 50, certo? Mesma coisa acontece se eu pegar o 7,0 vezes 10, isso é um 70. O que dá pra gente notar com isso aqui? Ah, a vírgula tá sumindo. Não, ela não some. Ela tava aqui no meio do número, estava aqui, e foi para a direita. Então, sempre que eu multiplico um número por 10, a vírgula vai para a direita. Mesma coisa aconteceu no 7. Então, por 10, uma casa. Se eu fosse fazer essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 100. Isso é igual a 500. Ou seja, a vírgula estava aqui, ela andou 2 casas. Por que ele anda 2 casas? Se vocês notarem aqui, o 100 é a mesma coisa de 10 vezes 10, certo? 10 vezes 10 eu posso escrever 10 ao quadrado. Então, observa aqui o expoente. O expoente indica quantas casas eu vou para a direita. Então, se é 5, eu vou 2 casas para a direita, resultando no 500, certo? Tá bom, mas nossa prioridade agora é aprender a escrever o número, certo? Sendo assim, voltando aqui à notação, se a gente observar A vezes 10 elevado a B, onde esse A tem que estar entre 1 e 10. E pertence aos reais, lógico. E o B sempre vai pertencer aos inteiros. Ou seja, o número ou é positivo ou é negativo. Não pode ser um número racional, ok? Número racional não pode. Quando a gente tem um expoente
em forma de número racional, isso se torna uma raiz. E não é isso que a gente quer, tá bom? É sempre um número inteiro, ou positivo ou negativo. Sendo assim, vamos usar como exemplo aqui os dados do Sol, ok? Olha, 4 bilhões 500 milhões de anos. Tudo bem. Eu vou escrever um número multiplicado por uma potência de base 10. Que número é esse? Ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Que número vai ser? Esse daqui, ó. 4,5. Porque o 4,5 está entre 1 e 10. Então, ó, 4,5. Certo? Agora eu preciso ver quantas casas a minha vírgula andou. Porque ela estava aqui e foi parar bem aqui, né? Então eu vou contando, ó. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Andou 9 casas, então o expoente aqui é o 9. Observa o seguinte, se a vírgula está indo para a esquerda, nesse caso, olha, eu estou indo de número para notação. Estou indo de um número para a notação. Sendo assim, se a vírgula foi para a esquerda, o expoente é positivo, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, nos 150 milhões. Qual vai ser o número? Vai ser esse aqui, ó, gente, 1,5. Então, ó, 1,5 vezes 10, algum expoente. Que expoente é esse? Vou olhar quantas casas a minha vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, elevado a 10 oitava. Ok? Esse aqui é tão pequeno, mas mesmo assim dá para escrever em forma de notação, ok? O número tem que estar entre 1 e 10. Então, qual vai ser? O 2,68. 2,68. 2,68 vezes 10 elevado a algum expoente. A vírgula andou só uma casa para a esquerda. Se andou uma casa para a esquerda, o expoente é positivo. Quando não é positivo, eu tenho a necessidade de colocar o mais na frente dele? Todo mundo sabe que não, né? Então, ok. O diâmetro, 1.391.000. Qual vai ser o número? Tem que estar entre 1 e 10. Então, 1,391 vezes 10 elevado a algum expoente. Que expoente é esse? Vou contar quantas casas eu andei até lá. E nesse caso foram 6. Ok? Continuando. A massa, né, gente? A massa, um absurdo. Olha o tamanho desse número. Tá bom, vamos escrever em forma de notação científica. Qual vai ser o número? 1,99. Então, ó, 1,99 vezes 10 elevado a qual número? Deixa eu ver aqui. Elevado a 30ª potência. Beleza? Mesma coisa dá para fazer com a temperatura superficial. Um número entre 1 e 10. Qual que vai ser? 5,5. Então, ó, 5,5 vezes 10 elevado a algum número. Qual é esse? Isso mesmo que você pensou. Ok? Tá bom. Professor, você só mostrou números muito grandes. Como a gente vai fazer quando o número for muito pequeno? Observa aí. Tem aqui o 0,032. Preciso de um número que esteja entre 1 e 10. Qual vai ser esse número? 2,2 vezes 10 elevado a algum expoente. Nota que a minha vírgula estava aqui e agora ela foi para a direita. Se quando vai para a esquerda está positivo, quando vai para a direita fica negativo. Isso aí, gente. Outro número aqui. Qual vai ser o número? 1,21 vezes 10 elevado a alguém. Quantas casas eu tive que andar até lá? 5 casas, certo? Então, como foi para a direita, tem que ser negativo o número. Mesma coisa no número de baixo, 7,47. Quantas casas teve que andar? 5. Sendo assim, 10 elevado a menos 5. Perfeito? Qualquer dúvida, manda aí no comentário aí que depois a gente vê o que faz. Ok? Para vocês fazer, página 76 da apostila, tá? A apostila que eu falo é o livro de vocês mesmo. O livro e o texto. Exercício, tá aqui. Professor, não tem o livro. Pede pro coleguinha mandar uma mensagem aí no WhatsApp que ele vai te mandar a foto. Beleza?